Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Guilherme Catarino, esse aqui é o Jonathan, responsável pela nossa engenharia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre assunto técnico. Basicamente falar sobre os benefícios da tecnologia Clinch, ou conhecido também como ponto tech. Jonathan, é um prazer te trazer aqui, cara, mais uma vez trazendo um conteúdo técnico pra gente. Então, ok, Catarina, estamos aí para estar somando aí para o pessoal que nos acompanha nas redes com conteúdo e conhecimento sobre o processo em ar frio. Show de bola. Jonathan, primeira pergunta, cara, para a gente começar alinhando todo o nosso público aí. Pode falar para a gente um pouco sobre o que é a tecnologia Clinch e por que ela se diferencia dos métodos tradicionais? O processo de união a frio, o que diferencia? Ele é um processo de união de chapas, igual ao processo de soldagem, rebite, parafusos, e onde que ele se difere é que ele usa o próprio material para fazer a união de uma chapa com a outra, apenas por prensagem. Eu não tenho um consumo de energia elétrica para poder fazer essa deformação. E onde ele se difere é a quantidade de pontos de uniões que ele faz sem ter nenhum consumo além disso. Então, no caso do processo de rebite, eu tenho a furação, que eu tenho consumo, a utilização de uma furadeira, broca, o próprio rebite para fazer a união de uma chapa com a outra. O processo de solda ponto, eu tenho a parte de eletrodos, né? O que acontece? Eu tenho a corrente elétrica que passa de uma chapa pela outra, eu tenho o aquecimento, então esses dois eletrodos de cobre, eles desgastam, então eu tenho o consumo de eletrodo, eu tenho o consumo de energia elétrica para poder fazer o aquecimento das duas chapas e acontecer a fusão de uma com a outra, né? E no processo de união por parafuso, eu tenho a questão da furação, broca, furadeira e o próprio parafuso e o tempo de aperto. Então, tudo isso que eu falei, todos eles têm um processo cada um. E o processo de união a frio é apenas a prensagem de um material com o outro. Então, esse é a diferença. Certo, como a gente pode ver, é um processo bem mais simplificado, né? Enquanto os outros têm algum processo por etapas, o processo de Clinch ele é basicamente um acionamento do equipamento e a conformação em si. Isso aí. Beleza, Jonathan. Falamos então sobre o processo em si. Agora vamos entrar um pouco no detalhe dos benefícios propriamente ditos. Quais são os principais benefícios da tecnologia Clinch em relação aos outros métodos tradicionais? Catarina, e também para quem nos assiste, acompanhar, entender um pouco, os principais benefícios é o processo. Desde o processo para poder executar o ponto, então, com o equipamento, colocou a chapa ali, fez o acionamento, ele já tem a união de uma chapa com a outra, né? E ele acaba eliminando vários outros processos de acabamento de produto, né? Um exemplo, eu tenho um produto que ele utiliza chapa zincada e o próprio produto que vai a campo é chapa zincada. Um exemplo é eletrocalha, né? O próprio produto final já é a chapa zincada. No processo, utilizando o ponto tech, ele vai fazer a união da conexão ou de conforme for o tipo de produto, ele vai fazer a união e dali ele já vai direto como acabamento final. Ele não precisa ter um retrabalho. Então ele se torna um processo muito mais simples comparado com os outros processos. Então o que é a simplicidade quando a gente fala um processo simples? Eu não tenho envolvimento de mão de obra, eu não tenho tempo, eu não tenho investimentos, tudo isso é reduzido e eu consigo ter a mesma qualidade, né, do que eu preciso para entregar o produto. Então esse é um dos principais benefícios do ponto tech. Perfeito, Jonathan. Agora vamos falar um pouquinho sobre processos. Jonathan, eu quero implementar a tecnologia, mas que benefício de processo isso vai trazer para mim? Ele vai adiantar algum processo? Ele vai mudar algum procedimento dentro da minha empresa? Como é que funciona isso? Catarina, quando a gente aplica o processo de união de chapa frio, ele acontece uma modificação, né? Um exemplo que eu dei ali anteriormente é o processo de eletrocalha, né? Que eu tenho as conexões que elas são feitas a união das abas pelo processo de união a frio, né? Vamos supor que eu tenho esse processo interno que faz essas eletrocalhas, que hoje é com solda ponto. Então, a peça que ela é feita com a solda ponto, ela vai sair depois do processo de união e vai para o setor de acabamento. Então, eu tenho uma mão de obra para poder executar o processo de limpeza daquela área e aplicar um processo de tratamento em cima.
O ponto tech eu não tenho. Então, ele acaba diminuindo outros processos para poder gerar o produto final. Então, ele acaba simplificando o processo interno que já existe. Eu vou tirar o processo que já é feito, processo de herbitagem, processo de solda ponto, eu substituo um pelo outro. O que ele acontece? A partir dali, os demais processos acabam simplificando. Ao invés de passar por outros setores até chegar a se tornar um produto final, ele acaba deixando esse caminho mais rápido, eliminando toda a questão de tempo, eliminando mão de obra envolvida com isso, que pode estar focada em outros setores da empresa para, claro, o principal é aumentar essa produtividade além. Excelente, Jonathan. Agora entrando um pouquinho mais na questão de implementação. Cara, existe alguma observação, algum processo, algo que eu tenha que me atentar antes de pensar em implementar a tecnologia Clinch? Existe alguma avaliação de aplicação? Como que funciona isso? Tem. O principal que a gente deve avaliar é que eu preciso, para fazer a união a frio, eu preciso sobrepor as chapas, né? Então, eu tenho uma aba mínima que eu posso estar utilizando, e essa aba mínima, ela é uma especificação conforme a espessura. Então, quando eu tenho chapas mais finas, a gente trabalha com ponto menor. Então, eu consigo ter uma aba menor para poder ter acesso e executar o ponto. Se eu tenho espessuras mais grossas, eu preciso ter um ponto maior para acontecer essa deformação. Então, se eu tenho um ponto maior, eu preciso ter uma aba maior para esse acesso. Algo também que envolve a questão de definição, se esse produto pode ser aplicado o processo de união a frio, é o acesso, que eu tenho que ter a matriz de um lado e o punção de outro. Se é uma peça, um exemplo, tá? Uma peça que eu tenho 20 milímetros num comprimento de 50, eu não consigo fazer um ponto aqui interno, porque eu preciso ter o acesso do punção de um lado e a matriz do outro. Então, esse exemplo é de uma restrição, de um exemplo para mostrar a questão de aplicação. Só que hoje a maioria dos produtos com aba, ele já permite que eu tenha acesso dos dois lados, né? Show de bola. Jonathan, finalizando aqui nosso bate-papo, agora vamos para o que o povo de fato quer saber. Cara, pode citar alguns cases de sucesso, alguns produtos que já foram fabricados, que já foram implementados a tecnologia Clinch e que fizeram sucesso? Você comentar assim, Catarina, até o pessoal, quando tu fala do processo de união a frio, as pessoas, é algo novo, né? Meu, que legal! Mas muitos utensílios que a gente utiliza em casa já são principais, têm a utilização do processo de união a frio. A própria geladeira, se for manusear a geladeira, olhar na parte traseira dela, já vai conseguir ver a união a frio ali. Micro-ondas, forno, refrigerador, que seria o freezer e geladeira, eletrocalha, caixas de passagem, luminária, voltado à linha automotiva. Vários componentes da linha automotiva já utilizam o processo de união a frio. Né? Tem alguns carros que, se tu abrir o capô, tu vai ver aquela estrutura, já vai ter os pontos ali da união a frio. Então, ele acaba sendo aplicado em vários setores, E o principal que é utilizado, o ponto tech, né, é aquela aplicação que eu tenho quantidade e ele já é o produto final. Claro, ele pode sofrer processo de acabamento, né, estético, mas aquele produto que já vem a chapa zincada, pré-pintada, que faz a união, utiliza o ponto, ele já vai para a questão final, é onde a gente tem o maior ganho. Nos outros nós temos, mas quando é peça em quantidade, em série, tem um ganho muito maior do que os outros processos envolvidos, né, para fazer esse tipo de aplicação. É isso aí, como vocês puderam ver, a tecnologia Clinch, ou também conhecida como ponto tech, é um processo diferente, por ser uma união por conformação mecânica, é uma deformação plástica, né, onde não exige nenhum processo anterior, então não preciso furar a chapa, não preciso preparar essa chapa, e também não existe nenhum reprocesso posterior, não preciso retocar o acabamento. E aí a gente traz para vários benefícios em relação aos outros processos, como o Jonathan muito bem colocou aqui para a gente. E também tem a questão de aplicabilidade. A gente tem uma vasta aplicabilidade
da nossa tecnologia no mercado metal mecânico. Jonathan, muito obrigado pela participação. Fica aqui o meu convite para futuros vídeos também. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até agora. Se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, que com certeza esse conteúdo, se fez sentido para você, vai fazer sentido para muito mais gente. Jonathan, muito obrigado. Eu não posso deixar de falar, Catarina, que se você acompanhou até aqui, não deixa de fazer o comentário, de passar para nós se você ficou alguma dúvida, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida do processo de frio sobre o ponto tech. Excelente, Jonathan. Muito bem colocado. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Catarina. Valeu.